Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado. É um barrado com um falso babado aqui. Ele é bem simples de fazer e você vai precisar usar os pontos decorativos da sua máquina. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso ajuda o meu canal a crescer, assim eu consigo continuar produzindo vídeos e trazendo novas ideias de costura aqui para você. Eu vou começar então fazendo o molde do babado do barrado. Eu não vou deixar o molde pronto porque precisa ser exatamente da largura do teu pano. Então você pega aqui o teu pano e corta um pedaço de papel bem da mesma largura. Então agora que eu tô aqui com o papel da mesma largura do pano, eu vou dobrar ele ao meio. Vou dobrar o meio mais uma vez. Fiz um risco aqui só para manter reto o papel. Vou cortar aqui a primeira marcação só para deixar o papel reto. E aqui eu fiz uma marcação com 5 centímetros. E agora eu vou dobrar mais uma vez aqui no meio para fazer o festonê. Então eu vou pegar dessa marcação que eu fiz de 5 centímetros e só vou arredondar aqui uma pontinha. E essa parte eu arredondei a parte da lateral aqui, né? Toda a dobra tá no meio. Assim eu já tenho aqui o molde do meu festonê. Agora eu já vou cortar aqui a largura que eu vou querer o meu barrado também. E aqui eu vou cortar o meu barrado com 13 centímetros. Então aqui o molde do barrado já tá pronto. E agora eu vou marcar esse desenho aqui no meu pano de prato. Aqui eu tô riscando com a caneta Fantasminha, que ela vai sair depois a marcação com o calor do ferro. Então eu sugiro que você risque com alguma coisa que vai sair depois, pode ser com giz, se você não tiver essa canetinha. E aqui eu tô riscando pelo direito do pano. Vou pegar aqui o meu barrado e eu vou cortar o barrado com 4 centímetros mais largo que o meu pano de prato. Vou marcar aqui o centro. Vou pegar aqui o meio também do meu molde e vou posicionar aqui, ó, certinho. Vou desenhar aqui também o molde nessa faixa. E para fazer esse barrado eu também vou usar aqui um passa-fita e uma fita de cetim, da mesma largura aqui do barrado do tricoline. Aqui não tem exatamente como eu te explicar como que você vai fazer na sua máquina, mas para fazer esse barrado eu vou usar pontos decorativos. Então aqui a minha máquina tem todos esses pontos aqui, a maioria deles é decorativo, e eu vou usar esse ponto aqui, ó, de número 52, esse ponto de número 22 e esse ponto de número 24. Então eu vou usar esses 3 pontos. O primeiro ponto que eu vou fazer vai ser o ponto 52 e eu deixei aqui na regulagem padrão da máquina. Eu estou usando linha de costura da mesma cor em cima e embaixo. Você pode usar também linha de bordado, mas a linha de bordado ela é mais fina e provavelmente você vai ter que mexer na regulagem do ponto da máquina. Ó, então ficou assim o meu teste, eu acho que assim tá bem bom. O que eu preciso é que esse primeiro ponto que você vai fazer, você faça ele um ponto mais fechado, como se fosse um ponto de bordado. Feito o teu teste, você vai pegar o pano. Agora eu vou selecionar o ponto e vou começar aqui a fazer o bordado. E aqui a gente vai contornando o risco. Chegou aqui na pontinha, para com a agulha virada para o lado de dentro aqui do tecido, tá? Não para o lado da ponta, para o lado de cá. Vira totalmente e continua aqui o bordadinho. Agora, então, eu vou seguir fazendo o segundo ponto. E aqui eu tô guiando o pé da minha máquina praticamente com o final do bordadinho aqui anterior. Mas aí fica a tua escolha a distância que você quer fazer. E aqui, quando chegar no bico aqui, o que você vai fazer? Você vai parar, vai virar teu pano.
Se tá totalmente fora da tua medida, você vai continuar vindo mais um pouco aqui para frente. Até chegar mais ou menos certinho na tua medida da distância aqui. E daí você continua. Então aqui, ó, o meu deu certinho e eu só continuo aqui fazendo o bordadinho. E agora eu vou começar o terceiro e último ponto. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no pano, eu vou fazer aqui no tricoline. Então, terminei de fazer aqui o mesmo trabalho que eu fiz no branco, eu fiz aqui no vermelho. Não aparece tanto, mas tá aqui. Até se você quiser fazer com que apareça mais, você pode usar outra cor de linha aqui. E agora eu vou passar termolina aqui na ponta. A termolina vai ajudar o tecido a não desfiar. E a termolina é bem fácil de encontrar. Para comprar, eu uso essa aqui da Acrylex. É só usar ela pura mesmo. Então você vai molhando aqui um pincel qualquer que você tem e eu vou passar aqui, ó, bem na pontinha. Sempre eu vou procurar passar mais aqui pro lado externo, que é onde a gente vai cortar o tecido. Eu coloquei um papel aqui por baixo só para proteger minha bancada, porque como o tecido ele é aberto, né, ele vai acabar passando um pouquinho para baixo, né? E aqui você passa uma camada bem generosa mesmo, passa bem passadinho para penetrar bem aqui na trama do tecido. Aqui no teu tecido tricoline, não se preocupa se ficar um pouco esbranquiçado, que depois que seca ele some. Então agora eu vou deixar secar, mas eu não vou deixar secar aqui em cima do papel para não acabar colando no papel. Eu vou colocar no varal. Então agora já secou e eu vou passar mais uma mão aqui pelo lado do avesso, que é para realmente ficar aqui bem resistente para não desfiar essa pontinha a hora que a gente for cortar. Isso vai dar um acabamento bem mais bonito. Então é isso, passei dos dois lados, agora eu vou deixar secar de novo no varal e já volto para a gente terminar aqui o barrado. Então aqui já secou a termolina e aqui eu só vou recortar o mais próximo da costura possível, porém sempre tendo o cuidado para não cortar a linha da costura, senão vai soltar o ponto e vai ficar feio. Então, como a gente passou a termolina, não precisa cortar tão próximo. E aqui realmente é um trabalhinho só de paciência, tá? É bem simples de fazer isso. Uma pergunta que você pode ter: eu posso fazer isso sem passar a termolina? Pode, mas ele não vai ficar com esse aspecto aqui, ó, bem lisinho. Ele vai ficar desfiando aqui as pontinhas, ó. Vou cortar um pedacinho aqui, ó. E ó, ele não fica com um aspecto tão bonito como aqui. E sem falar que se você não cortar bem na pontinha, ele pode soltar uns fiozinhos assim, que vai acabar ficando feio depois. Então, o ideal é que você passe a termolina. Eu vou recortar aqui os dois barrados e a gente já continua na montagem. Então, aqui eu terminei de recortar, olha como fica bonito. Agora eu vou pegar o meu passa-fita, vou posicionar aqui na parte de cima do meu barrado e vou passar uma costura aqui só na parte de baixo para costurar o passa-fita no meu barrado. E agora eu vou colocar esse barrado aqui em cima. Aqui a distância você que escolhe. Então aqui eu coloquei a 21 centímetros para cima e agora eu vou alfinetar. E eu vou dobrar retinho com a minha bainha. E agora, então, eu só vou costurar aqui para dar o acabamento nesse barrado. Tá ouvindo essas batidas que fez quando eu estava costurando? Isso é bem provável que a minha agulha já esteja com a ponta ruim.
Então, quando você ouve esses barulhos assim mais de batida que está forçando a máquina, pode ser que você precise trocar a agulha da tua máquina. E se você gostou desse barrado, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu curtir no vídeo, que isso ajuda meu canal a crescer, para mim continuar trazendo sempre novas ideias de barrados aqui para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.